Jesus não é o Deus de Romanos 9,5? A tradução do Novo Mundo adulterou esse texto? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, eu peguei aqui a Bíblia NVI e a TNM, para fazermos aqui uma comparação, e peguei o texto grego. Bom, a Bíblia NVI diz o seguinte: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Perceba que a Bíblia NVI, ela diz que Cristo, que é Deus acima de todos. Ela claramente diz que Cristo é Deus. Por outro lado, a tradução do Novo Mundo diz: a eles pertencem os patriarcas e deles descendeu Cristo segundo a carne, ponto final. Deus, que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Amém. Ou seja, a Bíblia TNM, a tradução do Novo Mundo, ela faz uma distinção clara aqui. Esse Deus é o Pai, que está sendo louvado, e Cristo é esse aqui, que descendeu dos, que ele teve ali, ele veio dos judeus, teve ali a sua descendência dos judeus. Bom, qual é a melhor tradução para esse texto e por quê? Observe que neste vídeo eu não vou apresentar nada sobre teologia. Vai ser só questões técnicas, gramaticais, de estilo, gramática, tal. Vamos ali usar o estilo do próprio autor, no caso Paulo, para definirmos aqui ou chegarmos a uma conclusão mais exata possível, tá? Não vou falar sobre teologia e não comentem nada sobre teologia. Se alguém quiser discordar de mim, discorde gramaticalmente com o que eu vou apresentar. Beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal. Se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha vontade de fazer um curso de grego bíblico do Novo Testamento, aqui está o meu contato, certo? Essa aqui é a página do meu Instagram, o link está aqui na descrição caso você queira seguir. O meu curso de grego, ele vai do básico ao nível avançado, e aqui na parte de membros deste canal temos o curso de hebraico bíblico, tá? Nível 2, tá? R$20 mensais. Quando você clica aí, você vai ter nível 1, 2 e 3. Você clica nesse nível 2, que custa apenas R$20 mensais, e automaticamente você tem também acesso aos conteúdos do nível 1, que é apenas R$5, beleza? Então é isso aí. Claro, não posso esquecer de apresentar, a minha matéria de crítica textual do Novo Testamento. Caso você queira adquirir, é só você pegar o meu contato aqui e falar comigo, certo? Então é isso aí, vamos lá. Bom, o que acontece aqui, A Bíblia NVI, para mim aqui, ela fez uma melhor tradução, e eu vou apresentar todos os fatores gramaticais que me levaram a crer nisso, certo? Vamos lá. O primeiro fator gramatical é o estilo de Paulo, como Paulo trabalha a própria gramática do seu texto. Observe essa parte aqui que eu vou frisar, essa aqui, ro, on, certo? Ro é o artigo, E aqui é o particípio. Esse particípio, ele é um particípio atributivo. O que é um particípio atributivo? É quando o particípio ele tem função de adjetivo. O adjetivo qualifica o substantivo, certo? O particípio, quando é atributivo, ele faz essa mesma função. Só que o que acontece? Esse particípio, quando é atributivo, ele se refere a quem vem antes e não a quem vem depois. A TNM usou esse particípio ligado a quem estava depois, no caso Deus aqui, Deus que. Então ele pegou aqui o on, on, que, no caso aqui está, que está, e colocou para Deus. A NVI colocou para Cristo. Dentro do próprio estilo de Paulo, dentro do livro de Romanos que eu consultei, Paulo, ao usar um particípio atributivo, ele se refere a quem está antes e não a quem está
depois. Vejamos aqui alguns exemplos, tá? Aqui nós temos Romanos capítulo 1, versículo 18, né? O texto diz o seguinte, acerca de seu filho que nasceu, tá? Então aqui temos o peri, né? Acerca de, temos autu, seu, ruiu, filho, né? Então temos acerca de seu filho aqui, ó. Aí aqui nós temos o particípio, ó, genomeno. Esse particípio genomeno, ele é um particípio atributivo, ele tem artigo, ó, tá vendo? Quando o particípio ele tem artigo, ele não pode ser adverbial, ou ele é adjetival ou substantivado, né? Então aqui ele está qualificando quem veio antes. Então aqui, acerca de seu filho que nasceu. Então esse que nasceu, que é o particípio, está ligado ao filho, né? Foi esse filho que nasceu. Então veja, Romanos 1, 18, tá? E no próprio capítulo 1 eu encontrei diversos outros particípios atributivos que são ligados a quem está antes. Capítulo 2, versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas. Observe que aqui Paulo usa o antropé. Antropé está no caso vocativo por causa dessa letra, né? Quando ele termina com é, está no caso vocativo. Ó homem. E aqui Paulo ele usa o ró krinon. Krinon é que julgas. Então observe que nessa estrutura você tem o substantivo e o particípio atributivo qualificando quem veio antes. Então, o homem que julgas, ó homem que julgas. Aí quando você vai lendo, aí ele usa esse aqui, ó, outro particípio, poion, né? Paulo está falando, olha, e tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, tu fazes o mesmo, né? E aqui ele usa outro particípio atributivo ligado ao próprio homem, ou seja, esse particípio está lá na frente, mesmo assim está ligado a quem veio antes. Então esse é outro exemplo. Veja, Romanos 2:3, né? Romanos 2:9, alguns versículos depois, Paulo usa outro particípio atributivo ligado a quem está antes. O texto diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Aqui você tem antropo. Aqui você tá no caso genitivo, né? Por causa dessa última letra. Ó. Observe que aqui é antropo e aqui é antropé, certo? Ó, terminou com é vocativo, termina com u aqui, ó, genitivo, né? Então, do homem, aqui entra, ó, que catergazomeno, né? Catergazomeno, que faz, né? Que faz, aqui, ó. Que faz. Aí to, o, com, mal. Então aqui você tem o particípio que faz ligado ao homem, ligado a quem está antes. Então perceba que dentro do próprio estilo paulino, quando ele usa um particípio atributivo, ele usa quem está antes e não quem está depois. Então esse é o primeiro critério para perceber que a Bíblia NVI ela fez algo completamente correto aqui ao atribuir o particípio atributivo a quem veio antes e não a quem está depois, certo? Então, dentro do próprio estilo de Paulo, no livro de Romanos, ele faz isso o tempo inteiro, beleza? Então, esse aqui é o primeiro fator. O segundo fator gramatical que nós podemos analisar, ele envolve a questão da doxologia, né, que é essa parte aqui, né, Deus que está sobre tudo, seja louvado para sempre, amém, tal. As doxologias paulinas, elas não são independentes. Esse que é o problema da tradução do Novo Mundo aqui. Por quê? Porque ela fez uma doxologia de forma independente, ou seja, ela traduziu sem estar ligado a quem veio antes. Então ela fez algo independente, não depende de ninguém, ela está ali. Só que quando nós vamos consultar as doxologias paulinas, ele nunca fez isso em lugar nenhum. Todas as doxologias de Paulo, ele sempre atribui, ele sempre traz uma ideia relativa, né? Como
por exemplo, aqui, né? Que é, o que está, o qual é. E aí ele usa particípio e ele usa pronome relativo. Vejamos. Aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Perceba que essa parte aqui, ó, que é bendito eternamente, amém, ela está ligada a quem veio antes, que é o Criador, né? Então aqui você tem a palavra grega ktissanta, que é Criador, e você tem o pronome relativo hos, que é que ou o qual, este é o que, eulogetos, bendito és tu, Aionas, para sempre, amém. Então perceba que a doxologia de Paulo, quando ele usa aqui, ó, essa parte aqui, ela está ligada a quem veio antes, e neste caso quem veio antes foi o Criador, que é Deus, certo? Então neste caso aqui está referente ao Pai. E perceba, não é uma doxologia independente, ela é usada para quem veio antes. Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31, acontece a mesma coisa. Ó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Perceba que ele usa aqui, ó, Roon. Olha só, Roon, que é essa parte aqui, ó, que é, né? Então veja que ele usa a mesma palavra, a mesma coisa de Romanos 9:5, ó, aqui, ó, Roon, e aqui, ó, Roon. Neste caso aqui, né, você vê claramente que o texto está falando de quem aqui? De Theos e Pater, que é Deus e Pai. Então esse Deus e Pai, ele é eternamente bendito, certo? Então esse aqui é outro ponto que desfavorece a tradução do Novo Mundo. Vejamos outros exemplos. Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz: segundo a vontade de Deus nosso Pai. Aí entra o versículo de número 5, que está aqui, ó, redoxa, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos, amém. Então perceba que a doxologia, quando ele começa no versículo 5, ele usa o quê? Um pronome relativo ligado a quem está antes, certo? Segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, né? Ou eternamente. Então aqui de novo ele faz isso. Perceba, não é doxologia independente, é sempre dependente de quem está antes e não uma forma independente. Outro texto, 2 Timóteo 4:18. Perceba que ele usa a mesma coisa que ele usou aqui, ó, certo? É o estilo de Paulo, ó, redoxa, é a mesma coisa. Aí o que nós temos aqui? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. De novo, está ligado a quem veio antes. Neste caso é Deus, né? Então, essa expressão aqui, ó, redoxa, a ele glória, está ligado a quem? Ao Senhor, né? Então aqui fica claro que as doxologias de Paulo não são doxologias independentes, como fez a tradução do Novo Mundo aqui, certo? Já que quando você pega esse texto, ela coloca de forma independente. A NVI coloca a quem veio antes, que é Cristo, o que está ligado ao estilo de Paulo, como eu acabei de mostrar. Então, dois fatores. O particípio atributivo no estilo de Paulo, ele usa a quem vem antes. 2. As doxologias não são independentes como fez a TNM, e sim dependente como fez a NVI. Terceiro fator agora.
Quando você vai notar as doxologias de Paulo, quando ele monta ela, você percebe que Paulo ele não monta elas do mesmo jeito. Perceba que a doxologia aqui, ó, em Romanos 1:25, ele usa eulogetos em primeiro lugar. Ele coloca ela na frente em primeiro e depois ele usa os outros termos, né? Interessante que esse ponto também acontece no Antigo Testamento. Quando você tem lá as doxologias, eles colocam a expressão no início, quando fala bendito, né? Ele usa esse bendito logo no início para atribuir aquilo a Deus. Paulo faz a mesma coisa aqui. Depois do pronome relativo com esse verbo, ele coloca o eulogetos, bendito para sempre, amém. Tal. Quando chega em 2 Coríntios 11:31, ele faz a mesma coisa, ó. Depois que ele termina Roon, ele começa com eulogetos. Agora veja em Romanos 9:5. Quando ele termina Roon, ele não coloca eulogetos. Ele deixa lá para frente. Entende? E aí ele coloca aí pipanton theos eulogetos. Essa estrutura aqui não é usada quando se refere a Deus. Esse que é outro fator gramaticalmente impressionante. Inclusive no próprio Antigo Testamento. Sempre usado bendito o Senhor, bendito, bendito seja-lhe Deus, né, e tal. Então esse é o terceiro fator que contribui ainda mais em favor da Bíblia NVI. Outro fator que é importantíssimo aqui é esse aqui, o contexto. Quando nós vamos pegar o capítulo 9, versículo 1 a versículo 5, nós percebemos o quê? Que Paulo ele usou aqui um gênero de lamentação. Isso entra dentro do gênero literário. Compreender o gênero literário ele é crucial para a interpretação, já que existem diversos gêneros. Poesia, história, né, fábula, mito, etc. Então, quando você está lendo história, você não tem a mesma ideia de uma poesia, né? Você interpreta de forma diferente. Quando você pega esse gênero aqui, ele é um gênero que trabalha o quê? Uma lamentação. Então veja, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Veja, quando eu estava escrevendo isso aqui, ele disse que tinha grande tristeza e angústia em seu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Perceba que isso aqui é uma ideia de lamentação. Se é uma ideia de lamentação, uma doxologia para Deus aqui não faz o menor sentido. Porque é como se Paulo ele estivesse falando, ele estava triste e tal, e daqui a pouco ele começa a Deus que está sobre tudo, seja louvado para sempre, né? Então é algo que parece não fazer sentido dentro desse contexto aqui, tá? Então essa ideia favorece ainda mais a Bíblia NVI, que está atribuindo tudo a Cristo, certo? Então eu tenho aqui 4 fatores que são cruciais para a compreensão desse texto. Existem outros fatores, inclusive gramaticais, que eu não vou citar aqui, mas senão esse vídeo vai ficar longo, né? Deixa eu ver, já está em 19 minutos. Então, assim, a Bíblia NVI ela tem mais argumentos gramaticais para você fazer uma defesa gramaticalmente, contextualmente e teologicamente, embora eu não vou entrar nessa questão teológica, né? Então, assim, a NVI ela é uma tradução que, para mim, neste caso, não só ela, né, como outras,
ela fez uma melhor tradução. Agora, vale lembrar que a TNM ela não adulterou o texto. É possível você fazer isso aqui, mas qual é o problema? O problema é que essa tradução da TNM, que inclusive a Bíblia do Peregrino, essa aqui, faz a mesma coisa, tá? Ela faz a mesma coisa, ela faz a mesma tradução. O problema é que ela é uma tradução desajeitada estruturalmente, tá? Por quê? Porque para você fazer essa tradução, você tem que trocar posição de palavras. Veja, quando ele terminou carne aqui, que é a palavra sarca, né? O que a TNM fez? Ela coloca primeiro Deus. Ela traduz Deus aqui. Deus. Aí ela traduz Roon, que está. Aí traduz epipanton. Ela tem que sair montando a frase. Ela tem que sair invertendo posição de palavras. Então isso aqui é uma tradução mais desajeitada. Naturalmente, estruturalmente, favorece a Bíblia NVI. Por quê? Porque ela já segue em linha reta. Você não precisa mudar nada, né? Você só vai mudar quando a frase ela não faz sentido, né? Porque a língua grega, como ela é uma língua sintética, então ela não se importa muito com posições de palavras, a não ser quando você tem estruturas mais fixas, como exemplo, um particípio atributivo, ou você tem um adjetivo atributivo na primeira, segunda ou terceira posição, ou ainda a sua posição predicativa e algumas estruturas que são mais fixas, né? Então a língua grega ela segue isso, mas é possível você fazer como a TNM fez, tá? É possível isso, embora a meu ver gramaticalmente ela não tem muito peso, certo? Os argumentos gramaticais, contextuais, estilísticos, levando em consideração o estilo do próprio autor, a Bíblia NVI ela foi muito mais natural, ela não forçou o texto e ela não mudou nada, ela simplesmente segue a estrutura. Então, dito isto, eu concordo com a Bíblia NVI e todas as outras que fazem essa tradução, certo? Embora, repetindo, a TNM ela não adulterou, ela apenas seguiu uma outra estrutura que, claro, foi influenciada pela sua teologia, né? No caso, a teologia unitarista, né? Já que se eles atribuíssem isso aqui a Cristo, eles iriam estar contrariando a crença deles, o que eles jamais iriam fazer. Então, assim, é algo que, para mim, a Bíblia NVI ela tem mais peso dentro de todos esses aspectos que eu mencionei. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.